Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e estou aqui para explicar as atividades da semana 3 do PET Volume 3 de Língua Inglesa do terceiro ano do ensino médio. As atividades dessa semana começam na página 144 e o tema continua sendo a compreensão escrita, leitura, porque como eu já disse para vocês nos outros vídeos, pessoal, essa é a habilidade de inglês mais presente em provas de vestibulares ou até de concursos, e então e também são muitas questões a serem consideradas. E o intuito é que vocês pratiquem bastante essa habilidade para que fiquem cada vez melhores. Bom, então pessoal, nessa semana vai sair um pouco daquele tema das semanas anteriores, né, sobre o discurso do Obama para alunos do terceiro ano, para formandos, e no primeiro exercício já vai introduzir o tema dessa semana, que vai ser dos 3 textos que vão aparecer aqui. A língua inglesa é um dos idiomas cobrados no Enem e é uma língua importante para a vida pessoal, acadêmica ou profissional. Tendo isso em vista, resolva as seguintes questões. Então, vocês já sabem que o tema da semana vai ser a importância da língua inglesa, ok? E aqui destaca que ela é importante tanto para a vida pessoal quanto para a acadêmica e também para a profissional. Então aqui com essa introdução, pessoal, já vai trazer para vocês, assim, já vai trazendo para a mente de vocês todos os motivos pelos quais a língua inglesa é importante. E isso, consequentemente, vai fazer com que vocês fiquem preparados para entenderem os textos. Primeiro passo, então, leia as instruções com bastante atenção. Nas instruções já pode ter muita informação, viu, pessoal? Pode ajudar vocês a compreender o texto, quando vocês simplesmente leem as instruções. Depois determine o tipo de texto. Isso também é importante, pessoal, pode parecer bobeira, mas é importante pelo seguinte motivo. Quando vocês leem o tipo de texto, vocês vão saber qual que é o intuito dele. Então, por exemplo, se for um manual de instruções, vai dar instruções, vai dar ordens. Se for uma receita, por exemplo, também vai dar ordens. Se for uma letra de música, vai vir em versos, em estrofes. Mas qual que é o tipo de texto? É uma notícia. Aqui o site da BBC, né? Acredito que muitos de vocês já conheçam. A BBC é um jornal, um canal também do Reino Unido, que é muito famoso no mundo inteiro. Na terceira, pessoal, vocês vão fazer, o terceiro passo é fazer uma leitura total do texto, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Porque com essa primeira leitura, pessoal, vocês vão ver o que vocês vão conseguir obter de detalhes, ok? Então, não se preocupem em entender o texto totalmente. A intenção é apenas dar uma passada de olhos pelo texto para ver o que vocês conseguem absorver com essa primeira leitura. Depois, o que vocês vão fazer? Quarto passo. Identificar os cognatos, né, que são aquelas palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo significado. Faltou um circunflexo no tem, viu, pessoal? Perdão. Vou corrigir isso. Bom, então vamos identificar os cognatos, ou as palavras que vocês já conhecem. Aqui eu separei várias, viu, pessoal? Talvez vocês conheçam mais, mas eu separei só algumas aqui, as mais famosas, as mais populares, para mostrar para vocês que com apenas essas palavras isoladas, pessoal, palavras também palavras que se repetem, tanto as palavras que vocês já conhecem, as cognatas e as palavras que se repetem, é importante que vocês destaquem. Recapitulando, identifiquem palavras que vocês já conhecem, identifiquem cognatos, que são as palavras em inglês que se parecem com o português e têm o mesmo significado, e também as palavras que se repetem no texto, porque tudo isso vai trazer mais informações e mais detalhes para vocês. Como eu já disse para vocês, pessoal, é muito fácil, vocês podem simplesmente, muito fácil assim vocês compreenderem esse texto, né? Ainda mais estando em casa. Vocês podem simplesmente traduzirem ele no Google Tradutor, mas isso não vai ajudar em nada a habilidade de leitura. E a ideia, o intuito dessas atividades é que vocês fiquem cada vez menos dependentes de tradutores e dicionários, e que vocês vão praticando bastante e exercitando essa habilidade de leitura que todos vocês têm, para que vocês fiquem cada vez melhores. Então aqui, ó, circulando de azul são as palavras que se repetem, ok? E sublinhado são as palavras
que vocês provavelmente já conhecem, e as palavras cognatas. Então, olha o tanto de palavras que apareceram em um texto curto como esse, com 2 parágrafos. Aí, depois, pessoal, vocês podem fazer o seguinte: essas aqui são as palavras que se repetem, as palavras cognatas e as palavras que vocês provavelmente já conhecem. Leiam essas palavras isoladamente e vejam que tentem estabelecer uma ideia entre elas, tentem ver o que essas palavras, qual que é a relação entre elas, o que está dizendo aqui, apenas com isso. Depois, pessoal, vocês vão ler as instruções do primeiro exercício, que pergunta o seguinte, fala o seguinte: as línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no movimento superior, a Universidade Politécnica de Milano decidiu. Bom, eu já vou adiantar para vocês, pessoal, que as atividades dessa semana são um pouco mais difíceis, até por isso que vieram menos textos, mas vocês vão precisar de muitos detalhes do texto para poderem chegar a essa resposta, porque todas, como eu já disse para vocês, pessoal, questões bem elaboradas, elas sempre trazem nas alternativas informações. Em todas as alternativas vai ter alguma informação do texto, só que vai ter algum detalhezinho que vai fazer com que essa alternativa seja a correta ou a incorreta. Então, o que a Universidade Politécnica de Milano decidiu? Tentem primeiro só com essas palavras destacadas aqui: elaborar exames em língua inglesa para ingresso na universidade, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros, investir na divulgação da universidade no mercado internacional, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização ou estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano. Então, como eu já disse, todas essas alternativas vai ter informações que estão presentes no texto. Vocês vão ter que se ater a detalhes para poder decidir qual dessas alternativas é a correta. Bom, depois, pessoal, então para o primeiro texto é só uma pergunta. No segundo texto, pessoal, também tem só uma pergunta. Agora já é um texto diferente. Utilizem aquela estratégia que eu dei para vocês, né, de identificar o texto. Vocês podem primeiro fazer uma leitura, dar uma lida, passar os olhos pelo texto só para identificar o que é. A gente tem aqui, ó, salary, então salário. Então provavelmente isso é o que? É um anúncio de emprego. E aí vocês vão ver o que? Requerimentos, né, solicitações, requisitos para esse emprego, qual instituição que está oferecendo essa vaga, o salário, e os requisitos, né, para esse emprego, enfim, só com essa primeira passada de olhos. Depois vocês podem fazer o que também? Lerem as instruções do exercício e verem o que está procurando. Novamente, pessoal, as atividades esses exercícios aqui também são bem elaborados e, portanto, todas essas alternativas vão ter informações presentes nesse texto. Vou mostrar para vocês. Então, ó, nesse anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é ser capaz de se comunicar em inglês. Então vamos agora escanear o texto em busca de informações específicas. Vamos ver alguma coisa relacionada a se comunicar em inglês. Requisito 3. Must be able to understand and be understood in English. Ok, mas vamos ver as outras. B. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Então, vamos escanear o texto em busca da taxa. Application fee, $47. E aí, o que está dizendo aqui? Tem que pagar antecipadamente? Vamos ver. Questão C. Alternativa C. Morar em Nova York por 90 dias após o teste. Então, vamos escanear o texto. Aqui na 2, a gente acha esse requisito. New York City residency is required within 90 days of appointment. Então, no dia 90 dias após o teste. D. Ser experiente na área de combate às drogas. Vamos escanear o texto. Então, drug screening. O que está falando aqui? Você está dizendo que é ser experiente na área de combate às drogas?
E na letra E, ter diploma de ensino médio há 4 anos. Então aqui, pessoal, 4-year high school diploma. Aqui é necessário que eu esclareça uma coisa para vocês. O ensino médio dos Estados Unidos dura por 4 anos. Ok? São 4 anos. Primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro e quarto. Então, o que está pedindo? Um diploma de ensino médio há 4 anos ou um diploma de ensino médio de 4 anos? Ou seja, ensino médio completo. Aí vocês vão decidir. Vejam que em todas essas alternativas tem informações presentes do texto. Aí vocês vão ter que se ater a algum detalhe para poder chegar à resposta. Está na página 145. Bom, também na página 145 nós temos mais um outro texto que fala da importância do inglês. E aqui traz um texto diferente e na própria instrução já determina que tipo de texto é. O infográfico, ou seja, um gráfico com informações, ele aborda a importância do inglês para os negócios, Business English. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. Então, quer saber o que as expressões but e yet only evidenciam? Primeiro, vocês vão ter que saber o que significa but e yet only. But é mas, e yet only é porém apenas ou porém somente. Ok? Então, e olha onde elas estão aparecendo aqui no texto. No segundo quadro, né? Então, nesse anúncio aqui, nesse infográfico, aliás, tem 2 quadros, um apresentando uma informação e na frente um quadrinho também apresentando outras informações. Então, observem aqui também os números, né? Aqui 91% e aqui but. Depois 92% e aqui yet only 7%. Então, qualquer comparação, qualquer relação que tem esses textos aqui, pessoal, esses números aqui, as informações que estão na esquerda com as informações que estão na direita e qual que é a função do but e do yet only aqui. Então, vocês vão ler as alternativas, que também tem a ver com as informações daqui, e decidirem qual que é a resposta correta. Qual que é a função do mas e do porém, pessoal? Expressar impedimento, desinteresse, comparação, necessidade ou contraste. Bom, por essa semana é só, pessoal. Não fiquem com dúvidas, ok? Vocês podem, se vocês tiverem dúvidas, me contatem pelo Google Classroom ou pelo Conexão Escola, que já voltou a funcionar, ou então pelas redes sociais, mas não respondam, não fiquem com dúvidas e não digam que não sabem o que era para fazer ou que vocês não entenderam, ok? Então é isso. Vai ser um prazer ajudar vocês. Thank you so much for watching and until next time.